Bom dia a todos. Nesse vídeo nós vamos ver as características da linguagem COBOL utilizando o DB2, que é um banco de dados que processa no mainframe. Então, é um banco de dados com grande capacidade de processamento de consultas e transações, né? Um banco de dados que atende aí 1.000 usuários, 2.000 usuários, né? 1.000 programas rodando ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente vai ver características desse par de tecnologias que não é tão recente, mas está presente em muitas e muitas grandes empresas que têm essa necessidade de processamento de um grande volume de transações. Então, nós vamos ver agora, né, algumas características. Vamos entrar aqui no TSO. No caso aqui, nós vamos usar o acesso de educação da IBM. Aqui nós temos o TSO, mas antes disso, vamos falar de alguns detalhes, né, do banco de dados. Né? Então, nós temos aqui o banco de dados, ele não roda dentro da linguagem COBOL. O banco de dados é um serviço à parte que é executado dentro do computador. Então, ele recebe pedidos de consulta, pedidos de alteração de dados, e ele processa, ele diz, olha, está aqui o resultado da sua consulta. Olha, atualizei as informações conforme você pediu. Então, o banco de dados é um serviço que é executado dentro do computador. Então, esse serviço não só ele faz as consultas e alterações, como ele administra os dados, administrar a nível de segurança, backup. Então, bom, ele cuida para que os dados, né, que essas atualizações sejam feitas de forma correta, e ele cuida para que esses dados não sejam perdidos. Existe todo um serviço de backup, de controle, mesmo que dê erro, ele tem como recuperar. Né? Para isso que a gente tem a figura de uma equipe administradora de banco de dados, que cuida para que os dados não sejam perdidos na organização. Você nunca ouviu falar em um banco que perdeu os depósitos, os pagamentos de conta, né? Nem uma seguradora que perdeu as apólices, né? Ou um supermercado que perdeu lá os registros, né, de compras para pagar os impostos devidos. Então, por quê? Porque existe não só a tecnologia banco de dados, mas existe toda uma equipe que cuida para que essa tecnologia funcione corretamente. Então, a gente vai ver agora, vai começar a ver algumas características, né, do COBOL. Vamos entrar aqui no editor e vamos ver aqui um pequeno programa COBOL. Esse programa aqui. Bem, COBOL a gente já viu em outro vídeo, né? Uma linguagem formatada, 8ª coluna, 12ª coluna, né? Tem várias características de formatação que tem que ser seguidas. Porque é uma linguagem antiga, né? Não tem jeito, né? É uma linguagem antiga, muito utilizada, e se a gente quiser trabalhar com ela, tem que entender, não tem jeito. Mas existem algumas outras características agora do COBOL com o DB2. Primeira característica, conforme eu falei, que o banco de dados é um serviço à parte, ele não roda dentro da linguagem de programação. E como é que então o COBOL conversa com o DB2? Ele faz chamadas ao DB2 e o DB2 processa. Então, para que eu execute chamadas, o COBOL tem que entender, né? Tem que ter declarado dentro dele algumas estruturas de dados e rotinas que podem se comunicar com o banco de dados DB2. Então, para que
o COBOL enxergue que existe esse serviço, porque ele é apenas uma linguagem de programação, eu tenho que dar include. Vocês já viram falar o que é include, né? Eu peço, olha, inclua esse trecho de programa aqui. Então, esse SQLCA é chamado de SQL Common Area. É uma área de comunicação entre o COBOL e o DB2. Então, eu coloco informações no SQLCA, chamo o COBOL e o COBOL me responde, né, às vezes no SQLCA. Tem um outro include aqui, que é um DCL, é outro trecho, né, de declarações. No caso do DCL ou declare, é uma estrutura pré-formatada, gerada pelo DB2, que declara uma tabela. No caso aí, DCL-Prof é a tabela de professores. A gente está lidando com um banco de dados de acadêmico. Então, temos alguns exemplos e eu tenho uma tabela de professores. Então, para a tabela de professores, eu criei uma declaração chamada DCL-Prof. Poderia botar qualquer outro nome, com no máximo 8 dígitos, mas a gente, por convenção, coloca DCL na frente, que significa declare, né? Que é a estrutura de dados do professor. Essa estrutura de dados ela é metade declaração DB2 e metade declaração COBOL. Vamos entrar nela só para vocês não ficarem curiosos, né? Tá, ela está aqui. Então, podemos ver aqui vários comentários COBOL. Isso aqui é uma declaração dizendo, olha, SQL declara professor como uma tabela e formada por esses campos aqui. Isso aí é uma declaração para o COBOL, né? Na verdade, para parte DB2 que está lá dentro do COBOL entender que essa tabela existe. Existe um objeto DB2 chamado professor, que tem formado que possui esses três campos, ou essas três colunas DB2. Uma é numérica, e duas são alfanuméricas. Tá? Então, isso aqui é uma declaração já mais voltada para o DB2, dentro do COBOL. E aqui eu tenho uma estrutura COBOL, uma estrutura DCL-Prof formada de três campos, né? Nível 10, estrutura nível 1, né? Os campos são sempre um nível maior, nível 10, PR código, que por coincidência tem o mesmo nome das colunas do DB2, e tem o formato Picture, que é o formato do COBOL, compatível com a coluna a coluna correspondente do DB2. A gente chama essa estrutura aqui de área, né, é o registro da tabela professor dentro do COBOL. Isso aqui é uma estrutura COBOL que eu posso usar esse registro para armazenar informações que eu recebo ou que envio do COBOL para o DB2. Poderia usar qualquer coisa que eu defina lá na hora. Qual a vantagem de usar essa estrutura? Foi o DB2 que gerou. É o mesmo tamanho compatível. A informação cabe tanto de um lado quanto de outro. Se eu resolver declarar na mão e declarar aqui como picx de 49, quando eu der um select eu vou tomar um erro. Tá? Então, a gente aproveita esse declare, né? A gente usa o declare para ficar mais fácil o uso, né? O COBOL usar o DB2. Outro detalhe é que se eu colocar dentro do programa, digamos que eu tenha 100 programas mexendo na tabela professor. Isso aqui, o nome não está cabendo tudo, eu vou mudar o nome de 50 para 60. Eu vou ter que olhar um por um dos 100 programas que mexem na tabela professor para alterar o tamanho desse campo. Ou simplesmente
né? Se eu usar o declare, eu altero o declare e apenas gero de novo cada programa, sem precisar entrar, ficar olhando cada um dos 100 programas que manipulam a tabela professor. Talvez que eu dê update, eu possa dar uma olhada, mas que eu dou select, muito provavelmente não vai ter alteração. Então, a padronização, né, e usar sempre o declare, né, traz mais vantagens do que eu ficar declarando redundantemente dentro de cada programa a mesma estrutura de dados. Vamos voltar lá para o nosso programinha. COBOL, programa pequeno. Tá. Então, nós temos aqui, nós vimos rapidamente o que é SQLCA. Tá? Então, os comandos DB2, quando a gente cria o programa, são desse tipo aqui. Exec SQL e acaba com exec. Observe que é exec espaço SQL, tem lá os comandos DB2, e end-exec ponto. Tá? Então, presta atenção. Tá? Tem muito erro de digitação, cara. Coloca exec SQL, exec-SQL e exec, né? O end, espaço, exec, tá tudo errado, né? Então tem detalhezinhos aí que a gente esquece, troca uns pequenos dígitos e dá vários erros de geração. Então eu tenho aqui, né, essas declarações, eu só estou usando a tabela professor. Vamos aqui que eu comecei o código, pode observar que aqui eu tenho coluna 8, aqui já está a coluna 12, um pouquinho mais, né, mais adiante. O que é isso? Exec SQL whenever. Whenever algumas coisas. Whenever é sempre que, né? Então, SQL erro, go to DB erro. Então, o que quer dizer essa primeira linha aqui? Whenever SQL erro. Quando, sempre que tiver um erro SQL, vá para DB erro. Que raio de DB erro é esse? É esse label aqui que eu declarei em COBOL. Então, ele pega o SQL Code, formata e dá um print no SQL Code, move 12 para o Return Code e dá um stop run, ele para o programa. O que é move 12 to Return Code? É aquele max, é o RC desse step que vai dar o programa, vai ser 12. E o max CC desse job, né, que é o maior RC, Return Code, execução do mesmo que rode vários programas, vai ser 12, avisando que deu erro. Então, quando o DB2 dá erro, ele coloca esse código de erro na variável SQL Code, que é uma variável que está declarada dentro da SQL como área, é o SQLCA. Então, toda vez que eu dou um exec SQL, eu tenho que dar uma olhadinha no SQL Code. Temos aqui outra diretiva, SQL Warning. Whenever SQL Warning, go to DB erro. O que é isso? Mensagem de aviso do DB2. Se tiver aviso, também ele entende como erro e para o programa também. Normalmente são erros menos graves. Erros menos graves significa que o DB2 assumiu alguma coisa e deu um pequeno aviso para você. E a gente considera esse aviso erro. Digamos, um campo não era bem compatível com o outro. Pode ser que o programa não dê erro, mas pode ser que ele processe errado. Algumas informações trunque uma string. Não desejamos isso. Tá? Então, a gente não tem controle se eu cortar um dígito no início do nome de alguém. Isso é erro. Então, para o programa. E o whenever not found continue. Ou seja, o que é o not found? Eu dou um select, eu não achou nenhuma linha com aquela característica que eu coloquei no where. Eu não achei. Se eu não achei, continue, tudo bem. Ou seja, eu vou tratar o not found no programa. Certo?
Então, a gente vê, toda vez que eu dou um comando exec SQL, eu chamo o DB2 aqui dentro do COBOL, eu tenho que dar uma olhadinha no SQL Code. O SQL Code igual a 0 está funcionando. Não, ou seja, eu tive sucesso no meu... se for um select, eu trouxe uma informação. Um select simples traz uma linha, unicamente uma única linha para o COBOL. Então, os campos que eu coloquei nesse select têm que estar preenchidos. Se ele não achou nada, o SQL Code é igual a 100. Opa, então eu tenho que testar se foi 100. Então, o que faz esse programa? Ele configura aqui, né, o tratamento de erro. Ele diz, olha, esse é um programa exemplo. Ele pega um código lá do JCL, que é um código do professor. Ele move esse código para... Opa, olha só que diferente. Ele pega esse código e move para o PR código da estrutura DCL. Então, ele já pega aquela informação e coloca naquela variável do declare, que é o código do professor, já no formato para o DB2 entender, né? Naquele mesmo tamanho. Então, ele vai tentar buscar o professor de número tal e vai rodar aqui, ó, o where aqui. O código, isso aqui, 2 pontos na frente é uma estrutura, é uma variável host dentro do SQL. Isso aqui tudo que está dentro do exec SQL é código SQL, não é COBOL. O COBOL vai continuar depois do end-exec ponto. Então, isso aqui já é SQL. Então, olha só, né? Select algumas informações, where coluna código do professor lá do DB2 seja igual a variável COBOL, né? É o declare, código do professor que eu acabei de colocar a informação aqui. Tenho 2 pontos na frente, que a gente chama de variável host. Host é convidada, variável convidada. Ela pertence ao COBOL, mas está aqui convidada ou referenciada dentro do SQL. Outra coisa que dá muita dúvida. Olha só como é que eu referencio um campo de uma estrutura dentro do COBOL. PR código off DCLProf. Campo off estrutura. Isso aqui é COBOL, feito na década de 50. Como é que eu referencio uma estrutura em um campo dentro do SQL? Estrutura.campo. Tá? Então, nós temos aqui um código COBOL, que usa SQL, que tem 2 linguagens dentro. E essas linguagens têm bastante diferenças, principalmente na parte de referenciar campo de uma estrutura. Tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção aí quando a gente codifica isso aqui. Tá, então, eu tenho aqui, olha só, selecione código nome área, né? Código, PR código, PR nome, into, e eu passei 3 variáveis convidadas, 3 variáveis host, né? 3 variáveis do COBOL para receber essas 3 informações que eu estou pedindo para o DB2. Então, selecione essa coluna, essa e essa, dentro dessa variável, dessa e dessa. Mesma ordem, né? Primeira coluna, primeira variável, segunda coluna, segunda variável, terceira coluna, terceira variável. Se eu peço 4, 5, 6 colunas, eu tenho que dar 6 variáveis. Tá? E na mesma ordem, compatível. Se eu trocar aqui essa linha com essa, vai dar erro. Eu vou tentar colocar um numérico na string. A string no numérico, eu vou tomar um erro aí, menos 304. Vou tomar erro do DB2. O DB2 não vai conseguir colocar essa informação nessa variável e vai dar erro. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa parte aí. Tá bom? Na verdade, eu estou conversando com o DB2. Eu estou dando um comando SQL, mas eu estou dizendo, olha, por favor, coloque, selecione com esta condição aqui, colocando o resultado aqui. Ok? Então, a gente está vendo aqui um select simples aqui. Tá? Então, eu recebo do JCL um código,
coloco esse código lá na área lá do declare e chamo o DB. Olha, procura o professor desse código. É isso que está fazendo aqui, esse pedaço de programa. Vamos prosseguir. Vou dar um F8. Olha, logo após a execução do select, eu testo. Se o SQL Code for igual a 0, eu vou mostrar o que eu consegui. Olha, professor de número 5 é o fulano de tal. É o código 5, fulano de tal, a área dele é a área de nome tal. Tá? Então, eu tenho aqui, dentro desse if, 3 displays que, sem ponto, que mostram a informação que eu recebi, mas só quando esse code for igual a 0. Se não for igual a 0, eu digo, olha, o professor não foi encontrado e eu imprimo o código, tá? Que eu usei para buscar. Por que eu sempre imprimo o código? Olha, eu vou buscar o professor número tal. Porque isso aqui é uma programação batch. Então, eu rodo um JCL e eu olho a execução do JCL. Nada melhor que, na execução do JCL, eu ter todas as informações que foram usadas para alimentar esse programa junto com as informações que o programa gerou. Tanto quando eu tenho sucesso, quanto eu tenho casos de erro. É mais fácil eu entender o que está acontecendo dessa forma. Eu olhar o relatório e todas as informações de entrada e saída estiverem presentes nesse relatório, não só as de saída. Às vezes só tem a de saída, e se eu não tiver de entrada, eu não sei o que está acontecendo. E se passar por tudo isso, move S to return code stop run para o programa. Ou seja, esse é um pequeno programa simples, muito simples, que procura aqui, procura um professor lá, dá um select. Pode notar que eu tenho um stop run aqui. Se eu não colocar esse stop run, ele vai continuar executando e vai parar só nesse stop run aqui. O COBOL só para no stop run, ele não para no end. Tá? Isso aqui não é uma linguagem estruturada, tipo Java, que acabou o final daquela chave lá, fecha a chave do main, para. Não, você tem que dizer pare COBOL com stop run. Então, está aqui o programa, vamos executá-lo. Mas, para executar esse programa, eu preciso gerá-lo. Então, eu tenho aqui um JCL que gera este programa. Ele é o código X10. Nota que esse JCL é um pouquinho maiorzinho que o de geração do COBOL. Sim, só. Aparentemente rodou, deu 4, está legal. Vamos aqui executar aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Tem um comentário, ó, busco o código do professor, no caso vou buscar o professor 3. Vamos rodar aqui. Ó, já rodou, roda rapidinho. Vou buscar o 3 e o 7. Teremos duas execuções lá na saída. Primeira execução. Outra série pequena. Então tá aqui, ó. Aqui já começa o programa a... Então, o código para o professor buscar. 3. Então, aqui, olha só. Esse pedaço aqui já é o resultado lá que está dentro daquele if, aquele código a 0. Código 3, professor Jaime, área banco de dados. Bom, então isso que foi gerado pelo programa. Mais para baixo são mensagens do próprio JCL lá que executou. Então nós temos aqui, eu consegui achar com sucesso o professor de número 3. Vamos olhar o de baixo aqui. Eu acho que eu busquei o 7, né? Então nós temos aqui outra execução, o professor 7 é o professor de Shannon de eletrônica.
Aí, você tem aí duas execuções. Podemos voltar lá e executar com um professor que não existe. Que tal? Não existe professor 37. Eu não vou sair cancelando para não ficar uma JServe que produziu 2 linhas a menos. Tá vendo? 75 linhas. Então, opa, professor não encontrado. E a mensagem até não está uma maravilhosa, né? Mas ele diz, olha, deu aquele código assim. Né? Você pode notar o seguinte, aqui ele não achou o professor. Tá bom? Então ele caiu no else do if. Olha, o professor não encontrado. Tá? Então, a gente viu aí que não é uma coisa, né, muito complicada acessar o COBOL com DB2. Tá? No caso aqui, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Tem alguns detalhes que a gente tem que observar. Em primeiro lugar, né, eu dou um select na tabela professor. Mas, na verdade, o objeto professor não é só esse nome. Ele tem um dono chamado owner ou creator. Né? Então, se eu tenho um banco de dados, né, eu tenho os esquemas. São grupos de tabelas que pertencem a um conjunto que a gente chama de esquemas. Ou owner, no caso típico do mainframe, do DB2. Por que existe isso? Eu tenho um sistema financeiro e eu tenho as tabelas que estão dentro do sistema financeiro, que são manipuladas pelo sistema financeiro e atendem ao sistema financeiro. Então, eu tenho um creator, um owner, digamos, chamado finanças, fim, né? Um prefixo que diz, olha, prefixo ponto tabela. Tá? Então, eu tenho lá um sistema, né, que possui aquela tabela do mesmo jeito que a estrutura de dados possui um campo. Mas eu não referencio aqui quando eu utilizo. Porque existem algumas características, né, quando a gente usa esquema em banco de dados. Nós temos, né, além do agrupamento das tabelas por sistema, nós temos outros detalhes, como, por exemplo, eu tenho produção e teste. Então, se eu dou um select na tabela professor, eu não sei se essa tabela professor é a tabela do sistema que está rodando para valer lá no sistema acadêmico, ou se eu estou testando aqui uma mudança no sistema acadêmico e a tabela professor é uma tabela cópia lá, ou talvez nem seja cópia, seja com outros dados, do sistema real. Mas se eu apagar 3 professores, eu não vou impactar o sistema acadêmico de verdade. Eu estou em uma cópia que eu posso brincar, que a gente chama de ambiente de teste. Como é que o programa sabe que ele está mexendo na tabela professor de brincadeira e não na tabela professor de verdade? O programa não sabe. Na verdade, o programa não deve saber se a tabela é de verdade ou de mentira. Ele deve processar corretamente, independente se a tabela for de teste ou de produção. A gente chama de produção o sistema que roda de verdade, né? Roda no ambiente de negócios da organização. Nós não sabemos, o programa não pode saber, justamente para evitar fraudes. Você, no ambiente de teste, você tem que se comportar exatamente igual ao ambiente de produção. Para que quando você teste tudo no ambiente de teste, você diga, olha, esse programa funcionará corretamente no ambiente de produção. Você testa aí, passa muito tempo testando todas as possibilidades de um software
E ele diz, não, esse software eu testei tudo, e se ele ser passado para a produção, ele vai rodar corretamente. É esse o objetivo. Voltando aí. Então, eu não sei se essa tabela é teste.professor ou produção.professor, porque eu tenho um conceito de sinônimo. Então, no ambiente de teste, o meu acesso, né, no caso aqui que eu uso, eu crio um sinônimo chamado professor para a tabela teste.professor. E em produção, eu tenho o usuário, né, que roda, na verdade não é um usuário, é um acesso que roda os programas, um usuário BET, ninguém tem a senha só de administrador geral. Ele tem dentro dele um sinônimo chamado produção.professor. Então, quando o programa é tirado de teste e movido para produção, lá no ambiente ele vai dar um select no professor do mesmo jeito que ele se comporta em teste, mas ele vai manipular os dados reais. O programa não precisa de nenhuma modificação e não deve sofrer nenhuma modificação quando ele é movido de teste para produção. Justamente para você garantir a segurança, a fidelidade de comportamento, né? E, claro, prevenir fraudes, que o programa não deve saber se ele está rodando de brincadeira no ambiente de teste ou está rodando para valer no ambiente de produção. Então, existe esse conceito de sinônimo no mainframe, né, no DB2. Tá? Nas outros servidores de banco de dados, você tem outras coisas chamadas alias. Você pode, a conexão é diferente, né? Você se conecta com um banco de dados, se conecta com outro connect lá do ODBC ou JODBC, ele é mudado. Ou no Oracle, o TS Names lá, né, o .ora, ele é ajustado, mas não é dentro do programa, é apenas na conexão. Então, cada tecnologia tem lá, né, que diz, olha, você agora vai usar esse banco de dados aqui, de verdade ou de mentira. Então, em outro lugar, fora do programa é que você diz, né, qual banco de dados você vai usar. Então, só para a gente saber esse detalhe aí, que eu estou dando select na tabela professor, mas o programa não sabe se é uma tabela professor de verdade ou de mentira. Tá? Então, é isso aí. Nós temos aí, né, no caso aí, um pequeno select. Nós vimos que é o JSérie que gera esse programa, é um pouquinho maior, né, que o CompCob simples, que o COBOL simples, né, é um COBOL que gera também o DB2. Ele tem mais passos, né? Vamos fazer outra videoaula sobre essa geração, essa depuração de erros, que é mais complexa para você gerar um programa COBOL. Ok? E a gente vai ficando por aqui, tá? Porque nós vamos fazer... Próximo vídeo a gente vai falar sobre os outros comandos e entrar em mais detalhes, né, dos comandos select de várias linhas, que é o OpenCursor, o insert, o delete, o update. Nós vamos falar sobre os outros comandos SQL aí, mas, né, a gente fica por aqui que já tem bastante informação para vocês entenderem que a gente tem que olhar com muito cuidado o COBOL com DB2. Mais uma vez, o COBOL com DB2 está bastante presente em determinadas grandes empresas. Então, tem um mercado, que não vou dizer que está em expansão, mas tem um mercado lá, tem público para isso. Ou seja, tem vários, milhares, milhões, bilhões de linhas de código de COBOL que tem que ser mantidas, tem que ser ajustadas. E quem entender dessa tecnologia vai ter aí, né, determinada gama de clientes que precisa desse serviço. Então, tá aí, né? Vamos prosseguir. Próximo vídeo a gente vai ver mais detalhes de outros comandos SQL e a gente vai falar mais um pouquinho, né, dessas características do COBOL com DB2. Gente, muito obrigado. Vou saindo daqui, F3, X, tá? E logoff. Gente, então, até a próxima aula.
Ok? Muito obrigado.